dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos iniciando aqui mais uma temporada do Upgrade. Estamos já na 21ª temporada, para a honra e glória de Deus. E tem sido uma alegria estar com vocês nessas semanas, nessas manhãs, falando da palavra de Deus, né? Eu convido vocês, então, para a gente iniciar com uma oração, pedindo aqui a presença do Espírito Santo. E em seguida nós vamos ouvir um louvor que nós vamos ouvir durante a semana e em seguida apresento a nossa oradora da semana. Então vamos orar? Querido Deus e Pai, louvado seja, Senhor, o santo nome. Obrigada porque nesta manhã o Senhor nos acordou para que estivéssemos aqui juntos, para estudarmos a Tua palavra, para nos vermos novamente, estarmos aqui entre amigos. Pedimos a presença do Teu Santo Espírito em nosso meio, nos dando a alegria de estudar a Tua palavra, Senhor. Que possamos aprender grandes coisas aqui durante esta semana. Que o Senhor abençoe a Débora, seu ministério, Senhor, dê a ela sabedoria, Senhor, inspiração, para ela falar inspirada por Ti durante esta semana, Senhor. Que a mensagem encontre um lugar, Senhor, fértil no nosso coração. Abençoe cada um também que vai participar, que possa se sentir bem aqui em nosso meio. Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vou colocar aqui o louvor.
Seja bem-vindo, bem-vinda. Débora, seja muito bem-vinda aqui em nosso meio. É uma alegria ter você aqui com a gente. Espero que seja a primeira de muitas outras vezes, que você venha participar conosco quando quiser. E eu gostaria que você se apresentasse um pouco para o pessoal, de onde você veio, quem você é agora, para onde você está indo. E eu queria dizer que eu fiquei muito feliz de te encontrar pessoalmente ontem, foi uma satisfação, uma alegria te conhecer assim pessoalmente. E Sim. obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada mesmo, tá bom? Gente, bom dia. Para mim é uma alegria estar aqui com vocês. Confesso que não tenho muita dificuldade de acordar cedo, tenho mais dificuldade de deitar muito tarde, se eu tiver que ficar acordada até tarde, do que levantar cedo. Levantar cedo para mim não é um grande sacrifício. Então, quando a Cláudia me convidou, eu falei, tudo bem, até porque vou até explicar que ela perguntou se eu poderia ficar os 15 minutos, né? Então, hoje, como não temos expediente, quer dizer, tem expediente, mas está livre para quem trabalhou no Celebra não ir na associação, eu não tenho pressa. Terça e quarta, eu não consigo ficar depois, porque eu sou secretária lá na associação, né? E o tempo que eu tenho, gente, para ir para academia é antes do expediente, depois eu não vou mais. Mas hoje eu consigo ir mais tarde. Quinta é feriado, sexta a gente vai estar no Campuri, então quinta e sexta é tranquilo. Só terça e quarta que eu vou ter que terminar aqui e me ajeitar para isso, não dá tempo de eu voltar e ir para o escritório. Mas aí já tem uma parte da minha apresentação, né? E eu sou casada com o pastor Richard, que é o líder de jovens aqui da APO. Nós temos duas filhas, a Maria Luísa e a Manuela, e elas já estão moças, uma tem 20 anos, a outra tem 17 anos. Elas não moram com a gente o tempo todo, porque uma está no IAP estudando psicologia, a outra está terminando o ensino médio no IABC. A gente passa a maior parte do tempo aqui em Rio Preto, eu e ele, nós dois. O ninho a gente já não sente mais tão vazio, porque no começo a gente sentia, né? Agora já estamos mais acostumados e adaptados a essa realidade, mas estamos muito felizes. Chegamos aqui na Paulista Oeste neste ano, em março, embora o Richard pertença a essa terra, né? Então a gente vinha sempre passar as férias por aqui, mas a gente ainda não tinha tido a oportunidade de trabalhar aqui. E o Senhor este ano então abriu essa porta e nos deu essa oportunidade, esse privilégio, e a gente está muito feliz. E aí eu quero então eh, orar com vocês, né? Antes da gente entrar diretamente na mensagem. Deixei de falar alguma coisa, Cláudia? E Não, não, acho que é isso mesmo. acho que é isso mesmo, né? Então vamos orar e aí a gente vai falar um pouquinho sobre o tema que a gente vai trabalhar essa semana e vamos entrar então no assunto de hoje, tá bom? Oremos. Deus eterno, Pai querido, como é bom, Senhor, nos reunirmos como amigos, como irmãos de lugares distantes na tua presença e termos a certeza de que o Senhor nos vê, de que o Senhor nos ouve e de que o Senhor nos atende. Submetemos a Ti a nossa mente e o nosso coração para que o Senhor fale, para que a tua palavra, Senhor, predomine aqui entre nós, para que o Espírito Santo opere livremente em nossa mente e coração, nos levando a conhecê-lo cada dia mais e melhor, para que esse conhecimento também se traduza em pensamentos diferentes, em atitudes e comportamentos diferentes, Senhor. Não somos merecedores, mas nós aceitamos a sua oferta de amor e o seu sacrifício feito por nós. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente. Então, essa semana nós vamos falar um pouquinho sobre conhecer a Deus. Por isso, o tema geral dessa nossa semana é Deus, eu quero te conhecer. É uma declaração, né? é, que cada um de nós pode e deve fazer. É a expressão de um desejo, de uma vontade, que muitas vezes a gente tem, mas não expressa. E aí, nesse primeiro dia, nessa primeira reflexão, eu coloquei uma pergunta ali: dá para conhecer a Deus? É possível conhecer a Deus? Eu não sei, mas me incomoda quando eu ouço pessoas falando a respeito de Deus como se ele fosse um mistério, como se fosse algo assim que a gente não pudesse acessar.
eu tenho na minha família algumas pessoas que quando a gente fala, agora eu confesso para vocês que a gente tem falado pouco, porque às vezes era motivo até de conflito. Quando a gente afirmava alguma coisa sobre Deus, falava alguma coisa sobre Deus, eu sempre ouvia um, nossa, você está pensando que você é quem para você falar isso? Você está achando que você, como que você acha que você sabe? Só as pessoas santas sabem disso. Só é até uma cultura, sabe? Equivocada, que coloca essa ideia de que não é qualquer um que pode se aproximar de Deus, não é qualquer um que pode falar sobre Deus, pode dizer que conhece a Deus, sabe? Então, a gente tem esse extremo, a gente tem, por outro lado, um outro extremo que diz assim: não, mas o meu Deus, o Deus que eu conheço, e as pessoas, por outro lado, customizam Deus e colocam Deus assim, num potinho e põe no bolso. Sabe uma coisa meio assim? É um bibelô, ou um amuleto, ou uma coisa assim, informal demais, que na verdade quem controla e quem conduz sou eu, né? A gente tem esses dois extremos. Eu estava até comentando com meu marido esses dias. A gente estava assistindo um programa na televisão e era no programa mostrava assim como é que eu vou falar? Como se a vida espiritual e o contato com Deus fosse uma área da vida separada de tudo mais da nossa vida. E aí você sempre vai precisar sair do seu papel para você ir lá, falar, confessar, comungar, não sei, qualquer coisa assim nesse sentido. E depois você volta para sua vida normal. Você vai lá, cumpre sua obrigação e depois. Então, esse tipo de relação, esse tipo de ideia, esse tipo de mentalidade a respeito de Deus e da nossa relação com Ele são ideias equivocadas, né? Uma vez, uma amiga da minha filha falou assim para ela. Aí essa menina era adventista, tá? E aí a gente pensa, nossa, por isso que eu falo, todos nós podemos nos equivocar, entender errado alguma coisa e a partir disso começar a ter pensamentos e atitudes e sentimentos equivocados, porque se você não tem a ideia apropriada, o conhecimento apropriado, isso se reflete no que você sente, no que você pensa, na verdade, e se reflete no que você sente e em como você age, né? Então a atitude, aí ela falou assim: "Ah, ninguém sabe se vai para o céu ou não. Porque só lá na hora que a gente vai saber. Vai que você chega, você fica se esforçando e chega lá na hora, você não entra." Falei, gente, mas que pensamento equivocado, como se a salvação fosse uma loteria. Então, é como se a nossa relação com Deus fosse algo tão abstrato, indefinido, como se ele fosse algo tão indefinido que a gente tivesse assim que viver assim na tensão. Nunca se sabe, né? Quem ele é, como ele vai agir, o que que ele pensa, o que que ele gosta, se ele vai ser agradado, se ele não vai. E, gente, é equivocada essa ideia a respeito de Deus. Porque, na verdade, Deus, ele nos convida a termos com ele um relacionamento. Ele nos chama para conhecê-lo. Ele quer que nós o conheçamos. Deus não é misterioso e a relação com ele não é uma relação de critérios é, obscuros, sabe? Que deixam a gente assim na ansiedade, na preocupação. Muito pelo contrário. Eu quero ler com vocês alguns versículos bíblicos que nos mostram isso, né? Que nos levam a compreender isso. O que que Deus quer de nós e quem Ele é. Eu vou colocar meu óculos agora porque, né, eu preciso para ler a Bíblia, tá, gente? Ainda não tenho uma Bíblia com letra gigante. Então eu ponho o óculos para ler, tiro para depois para ver vocês, porque ele é só para perto. Mas vamos lá, João capítulo 17. Aqui a gente tem a oração sacerdotal de Jesus. E aqui tem um verso muito conhecido. João capítulo 17, verso 3. Eu acho que muitos de vocês conhecem esse verso, que diz assim, ó. E a vida eterna é isto: conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Jesus falou isso. Isso é a vida eterna. No que consiste a vida eterna? Em te conhecer e em me conhecer, né? Aí tem um outro verso, Oséias capítulo 6. Aí a gente volta lá para o Velho Testamento. Oséias capítulo 6.
não está muito distante aqui do Novo, né? Faz parte dos profetas menores aqui, próximo do livro de Daniel, Oséias, Joel e Amós. Aí a gente tem que ir passando devagarinho, por causa que senão você passa. São livros pequenininhos, né? Então a gente passa eles. Mas vamos lá, Oséias capítulo 6. Essa aqui, na verdade, é uma exortação, uma conclamação, vamos dizer assim, que diz assim: Ah, 6 capítulo, verso 3. Ah, como precisamos conhecer o Senhor. Busquemos conhecê-lo. Ele nos responderá tão certo como chega o amanhecer ou vem as chuvas da primavera. Em outras versões, diz assim, ó: sigamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele virá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Que lindo essa declaração de Oséias, que lindo esse convite, essa exortação. Gente, vamos conhecer o Senhor, vamos buscar o Senhor. É certo que ele vai nos responder, é certo que ele vai nos ver, que ele vai nos ouvir, né? Aí a gente tem Salmos capítulo 9. Vamos lá em Salmos agora. Peguei só alguns versículos. A Bíblia tem inúmeros versículos que têm essa exortação e esse convite para que a gente conheça a Deus, né? Mostrando que Ele é um Deus que se revela, não é um Deus que se esconde, não é um Deus que faz mistério, não é um Deus que a gente tem que se relacionar com Ele no escuro, né? Salmos capítulo 9. Olha o que diz aqui, ó. Capítulo 9, verso 10. Diz assim, ó: Quem conhece o teu nome, confia em ti, pois tu, Senhor, não abandonas aquele que te busca. É muito precioso isso, gente. Olha, Deus, ele aprecia o desejo do nosso coração de conhecê-lo. Ele quer ser encontrado por nós. E aí eu quero terminar com Jeremias, tá? Então vamos lá para o livro de Jeremias, vamos ler primeiro o capítulo 9, nós vamos lá para o 29. Então, anda um pouquinho para frente aí, depois de Salmos. Ainda estamos no Velho Testamento. Então, Jeremias 9, verso 23 e 24, diz assim, ó: Assim diz o Senhor, que o sábio não se orgulhe de sua sabedoria, nem o poderoso do seu poder, nem o rico de suas riquezas. Aquele que deseja se orgulhar, que se orgulhe somente disto, de me conhecer e entender que eu sou o Senhor, que demonstra amor leal e traz justiça e retidão à terra. Isso é o que me agrada. Eu, o Senhor, falei. Tem como ser mais claro que isso? Não tem, né? E aí, para finalizar esse bloco de versos que falam sobre a importância de nós conhecermos a Deus e esse convite para conhecê-lo, Jeremias 29. E esse capítulo é bem conhecido, com textos muito conhecidos. 29, verso 12. Naqueles dias, vocês quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão, e eu serei encontrado por vocês, diz o Senhor. Acabarei com seu exílio e os restaurarei. Eu os reunirei de todas as nações para as quais os enviei e os trarei de volta para casa, para a sua terra. Gente, a Bíblia é cheia de versos que nos convidam a conhecer a Deus, que revelam e mostram o quanto ele deseja ser conhecido, o quanto ele quer se relacionar conosco e que nós o conheçamos. Sabe por quê? A relação que Deus propõe para nós, interessante, né? Porque eu falo assim, ó, se você observar como é a relação das pessoas com deuses criados pelo ser humano. Então, nós temos muitas culturas onde não é o Deus bíblico que é reconhecido como Deus. São divindades, entidades. E a relação que essas divindades e entidades têm com as pessoas é uma relação onde eles precisam ser bajulados, agradados. É uma relação onde as pessoas precisam tomar cuidado, porque se ele ficar chateado, irado, a ira dele pode vir contra a pessoa. Então as pessoas vivem com essa relação de o Deus Todo-Poderoso
Se ele não gostar do que eu fiz, eu posso ser fulminado, né? Nenhuma cultura, gente, e nenhuma divindade criada, inventada pela mente humana propõe como ser humano uma relação de amor e de confiança. Nenhuma, você não vai encontrar um Deus que se apresenta dessa forma em nenhum lugar. Apenas a Bíblia apresenta para nós um Deus que é todo-poderoso, criador, onisciente, onipresente, onipotente, infalível e ao mesmo tempo amoroso, atencioso, bondoso, generoso. E às vezes a gente tem dificuldade de conciliar, de harmonizar esses atributos de Deus na nossa mente. É um fato que pode atrapalhar, mas não impedir que conheçamos a Deus. Pode atrapalhar a gente ter, quem sabe, tido experiências ruins com pessoas que diziam conhecer a Deus e que apresentaram a Deus de forma muito infeliz para nós, né? Deixa eu olhar meu tempo aqui, tá? Então, é possível. Tem pessoas, por exemplo, que ao serem criadas por é, cristãos muito incoerentes ou rígidos, tenha sido apresentado para elas um Deus muito diferente do que a Bíblia apresenta. E, gente, aqui eu quero colocar uma coisa muito importante. Eu falo assim, nossa, como Deus demonstra a sua generosidade, mas ao mesmo tempo uma abertura tão grande quando ele diz o seguinte: as pessoas vão me conhecer através de vocês. Nós somos representantes de Deus nessa terra, de Cristo nessa terra. Quando nós dizemos eu sou um seguidor de Cristo, algo em mim precisa contar para essa pessoa como Deus é. Quando eu conto para o meu filho, para minha filha, para minha esposa, para o meu marido, nós temos a oportunidade, o poder de revelarmos os atributos de Deus em nós. E quando nós estamos influenciando alguém, especialmente crianças, jovens, adolescentes, os jovens às vezes pensam que não, mas sabia que as crianças olham para os jovens, encontram nos jovens referências? Eu me lembro perfeitamente quando eu era criança. Tinha moças na igreja para as quais eu olhava e pensava: quando eu crescer, eu quero ser igual ela. As crianças olham para nós, os adolescentes olham para nós, os jovens olham para nós, isso varia de acordo com a nossa faixa etária. Mas nós podemos representar a Deus. Então, talvez, tem pessoas que rejeitam o Deus que foi apresentado para elas, né? Então, eu não creio em Deus, eu não acredito em Deus, eu sou ateu. Mas, na verdade, o que ela está rejeitando não é o Deus da Bíblia, porque ela não conhece esse Deus. Ela está rejeitando o Deus que foi apresentado para ela. E é uma responsabilidade para nós apresentarmos a Deus, né? Agora, quando nós pretendemos nos relacionar com Ele, quando nós pretendemos ser chamados pelo nome dEle e não deixamos que Ele se revele para nós, porque, como eu disse para vocês, gente, as pessoas sabem coisas sobre Deus, conhecem coisas equivocadas a respeito de Deus. As pessoas customizam a Deus, como eu falei, o meu Deus é assim, o meu Deus é assado, o meu Deus isso, o meu Deus aquilo, como se nós tivéssemos o poder de controlar a Deus, de definir quem Ele é, como Ele é, de escolher o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu quero, o que eu não quero. E eu crio essa imagem, né? E digo, meu Deus, o Deus que eu sirvo, o Deus que eu amo, e sem considerar como Ele se apresenta. Nós não podemos fazer isso, né? Então, a experiência válida no conhecimento de Deus é aquela que eu e você vivemos com Ele. É aquela que eu e você temos quando abrimos o coração, quando vamos a Ele humildemente e permitimos que Ele se revele, que Ele fale, que Ele dê a diretriz, que Ele mostre. E quando acontecer quando alguma coisa a respeito de Deus foi estranha para nós, porque a lógica de Deus não é como a nossa, e não dá para explicar tudo? Não dá, gente. Não dá. A gente precisa entender isso, tá? Algumas vezes a gente vai ter que abrir mão de entender tudo. Só que quando você sabe e você já tem a experiência do amor, do cuidado, da verdade, da honestidade, do poder de Deus,
Se você tiver que abrir mão de alguma coisa, você vai fazer isso. Mas você não vai abrir mão de nada, de entender nada, se você não permitir que ele se revele. E para que a gente possa conhecer a Deus, a gente precisa ir humildemente e dizer: Senhor, eu estou aqui. Fala comigo. Me conduz, me dirige, me mostra, me corrija se for necessário. E será, muitas vezes, será necessário que Deus nos corrija. E Ele vai demonstrando e revelando quem Ele é, como Ele trabalha. E quando a gente conhece a Deus, gente, meu Deus, não tem como não amá-lo. Não tem, porque Ele nos surpreende por sua bondade, por sua misericórdia, por sua verdade, por sua justiça, por seu poder, por sua autoridade também. Porque autoridade e amor não são antagônicos, não. Caminham juntos. E essa é a experiência que nós podemos ter, que Ele concedeu que a gente tivesse. E que a gente vai, através dessa semana, buscar ter, né? De conhecer um pouquinho melhor de Deus. A gente vai esgotar o conhecimento de Deus nessa semana, meia hora cada dia? Com certeza não. Seria impossível fazer isso. Mas a gente vai começar, né? E a gente vai buscar se aprofundar cada vez mais, porque a vida eterna é essa, conhecer a Deus, o único que é verdadeiro, e é Jesus Cristo a quem ele enviou. Que o Senhor nos abençoe e que ao longo dessa semana, cada dia, a gente possa sentir e perceber que Ele está mais perto de nós. Na verdade, que nós estamos mais perto dele, porque Ele está sempre no mesmo lugar, disponível para nós. Sempre, sempre, né? E esse é o meu desejo e a minha oração para nós, nessa manhã e nessa semana. E obrigada, Amém. Débora, pela mensagem de hoje. Que gostoso ouvir, né? Alguém falando assim sobre seu próprio relacionamento com Deus e deixa transparecer, né? É algo natural, né, Débora? Amém, que assim Muito seja, bom, né? muito bem. Obrigado, pessoal, porque vocês estão aqui com a gente hoje. Nós vamos caminhando aqui para o encerramento dessa primeira parte. Vou só tirar um print aqui da tela para ajudar a gente na divulgação. Quem quiser abrir a câmera, a gente vai tirar uma fotinha simples agora. Prepare aí, quem quiser. Vamos lá. Estou vendo aqui a Cris, ontem eu tive também a alegria de conhecer a Cris lá no Celebra. Muito bom. Então vamos lá, vou tirar a fotinha. Um, dois, três e. Deixa eu ver se sai, peraí. Vou fazer de novo, que eu acho que não deu certo. Mais uma vez. Pronto, agora foi. Então, o pessoal que nos assiste aí depois pelo YouTube, né? Fica o nosso convite para você participar ao vivo aqui com a gente no Zoom e ter acesso a esse segundo momento que a gente tem agora, um bate-papo, uma conversa rapidinha, e tem sido uma benção também. Então, fica o nosso convite para você participar conosco e até amanhã.